Manga verde dá dor de barriga. Essa era a frase que eu sempre ouvia de minha avó, todas as vezes que subíamos na mangueira do nosso quintal para comermos manga com sal. Ouço a voz dela nos contando, embaixo da mangueira, 1000 histórias diferentes que sempre se repetiam, da mesma forma, a nossa pedida. Era tão bom. O chamávamos de mini fazendinha, porque lá se criava cachorro, pato, galinha, passarinhos que iam nos visitar, inclusive as crianças da rua que não saíam de lá. Tinha dias que minha avó aceitava que as crianças da rua fossem brincar lá. Inclusive, ela até participava. Mas tinha outros dias que ela estava estressada e ela tirava as crianças de lá à base de mangadas. Ela pegava as mangas que caíam da árvore e saía atirando nas crianças da rua, que saíam desesperadas a ponto de se atropelarem. Tinha pé de tudo: manga, coco, goiaba, abacate, cacau, limão e pimenta. Inclusive, vários maracujás, sem contar a diversidade de flores e plantas medicinais que nasciam sem serem plantadas por nós. Lembro-me também que a maioria das vizinhas sempre iam lá com uma latinha em busca dessa terra preta. Terra regada de resíduos orgânicos. E elas gritavam: Dona Cessé, tem um pouquinho de terra? E minha avó saía e, entre uma lata e outra, muitas conversas aconteciam embaixo da sombra da mangueira. E por falar em árvore, lembro que tinha um balanço feito de pneu ou de resto de madeira, dependendo da época, onde eu sentava e era arremessada a quilômetros de distância. Antes, o tamanho do quintal parecia bem maior do que ele é hoje. Tem muito a ver com a proporção do meu tamanho naquela época. Porém, realmente era do tamanho do meu prazer em dividir aquele espaço todas as tardes com os meus primos, meus irmãos, os meus amigos da escola, os vizinhos da rua, de uma forma muito especial. Talvez por isso essa terra fosse tão fértil, pois era regada de muito amor e dedicação. A gente brincava de lata-lata, de baliô, de sete pedrinhas, de amarelinha, de pular elástico, de pular corda, de cantar, de dançar, de se esconder. Uma vez, eu me escondi em um lugar, no quintal, onde eu saí tomada de pulgas. Não era futebol que a gente brincava, era futepau, porque toda hora tinha uma confusão e estava um esticando o cabelo do outro. E no meio de toda essa confusão, quando Dona Lourdes passava, que era a avó dos meus primos, todos nós gritávamos: Bisa minha avó, bisa minha avó, bisa minha avó. E ela falava: Deus te abençoe, Jesus te abençoe, em nome de Jesus te abençoado. Era sempre assim. De noite, a gente catava vagalume e colocava dentro dos frascos de vidro para ver eles piscarem. Eu acho que eles não gostavam muito dessa brincadeira, não. Mas de dia, em dias de sol, a gente tomava banho de mangueira. Em dias de chuva, a gente tomava banho de chuva e ainda desenhava o sol e fazia a dança do sol. Simples assim. Mas só quem brincava lá de noite éramos eu, meus irmãos e os meus primos. O pessoal da família, porque o pessoal da rua, ninguém queria ir lá de noite. Porque surgiram as lendas do homem sem cabeça, da mulher de branco, da mulher de vermelho, do homem da capa preta, lobisomem, chupacabra, ET de Varginha, cadeirudo, o fofão que vinha com as velas e as facas dentro. Todos os personagens que eram considerados do mal. Isso tudo só porque o quintal era escuro. E a única luz que aparecia quando se estava lá na frente era a luz lá do finalzinho da porta da minha casa. Quando a gente não estava catando vagalume de noite no quintal, a gente estava assistindo Carrossel. Fora isso, nós estávamos correndo na rua, brincando, se divertindo, até as 10 horas em ponto. Quem nunca botou um palitinho numa campainha e deixou lá apitando e saiu correndo, que atire a primeira bolinha de papel. Enquanto isso, os nossos pais, ou os pais dos nossos colegas, que nós chamávamos de tios e tias com muito respeito, sempre ficavam nas portas, sentados, tomando conta, olhando tudo o que estava acontecendo. Enquanto isso, meu pai saía da nossa casa, atravessava todo o quintal, chegava lá no portão da rua e gritava: 10 horas! Hora de dormir! A gente nunca gritou peraí. A gente saía desbandeirado atrás dele. Na moda do patins, eu não tinha um. E todas as outras crianças que também não tinham, esperava um dar uma voltinha, depois trocava o pé e calçava. Muitas vezes a gente brincava com um pé só. Um pé ficava descalço, o outro com patins, a gente apostava a corrida. Eu nunca vou esquecer a queda que eu tomei na rampinha de Adilson, que andava de cadeira de rodas. Era a melhor rampa que tinha na rua. Quando a moda do patins estava quase acabando, eu ganhei um de presente. Mas eu confesso que durante todo aquele tempo eu não senti falta de ter um só meu, porque as minhas amigas nunca deixaram que isso acontecesse. Os personagens que surgiam na rua também eram engraçados. Tinha a Maricota, que bebia até ficar nua, tirava a roupa toda e depois saía só com uma garrafa de cachaça e a gente correndo atrás dela. Tinha Inácio, que morava num beco e ninguém queria entrar naquele beco de noite.
Tinha a mulher do beijo de coco, Lelê. Ela passava todo dia de manhã, beijo de coco, Lelê. Tinha a bruxa do carvão, que os nossos pais diziam, vai lá na bruxa do carvão, comprar carvão pra fazer churrasco. Ninguém queria ir lá. A gente tinha medo dela fazer a gente de carvão. Tinha Tonhão do Gesso, que inclusive eu fabrico ela lá no nosso quintal, e a gente sempre roubava um pouquinho de gesso para poder fazer uns quadrinhos, umas forminhas, que era moda na época. Tinha a família dos Meretíssimos, que todo final de semana protagonizavam várias brigas no meio da rua e todo mundo saía pra aplaudir e pra gritar. Sim, todos esses personagens, esses sim, eram reais. A gente festejava aniversário de boneca, a gente festejava aniversário dos pintinhos que nasciam no quintal de minha avó, a gente festejava aniversário dos nossos colegas da rua e a gente levava de presente um sabonete enrolado no papel de presente. Todo mundo fazia isso e era incrível. E as mães sempre diziam, traga um copo para poder beber o chocolate que é a história da festa. E a gente levava os copos para tomar o chocolate. Tinham também as festas na rua em épocas comemorativas, principalmente na Semana Santa. Tinha pau de sebo, tinha a festa do Judas, que a gente pegava um Judas, fazia um Judas com vários pedaços de trapo, e a gente saía no meio da rua, o Judas morreu, não teve o que deixar, deixou uma calçola pra fulana usar. A gente ia nas portas, e batia nas portas e ficava cantando pra poder a família, o responsável da casa, sair e dar o dinheiro do Judas. Quem não desse dinheiro pra gente, a gente ficava lá cantando até alguém sair. Pra poder a gente ganhar o dinheiro, e de noite, quando dava meia-noite, a gente estourava o Judas. Era muito bom. Tinha corrida de saco, tinha ovo na colher, tinham tantas coisas maravilhosas. Porém, as festas na casa de tia Lucinha duravam de um dia para o outro. E a gente dançava todas as músicas que estavam na moda. Inclusive, El Chan, Harmonia do Samba, Terra Samba. E a gente dançava, acredite, na boquinha da garrafa. E a dança do machixe. Eu falei das coreografias das Chiquititas? Ai, perdi as contas de quantos concursos de lambada eu ganhei. Sabe qual era os prêmios? Fita cassete, disco vinil, caixa de chocolate e, pasme, caixas de cerveja. Sim, ainda bem que eram os nossos pais que bebiam. Sim, minha gente, a gente brigava, tinham vários puxões de cabelo. Imagina que meu cabelo sempre foi grande, eu sofria mais. Porém, 10 minutos depois, ninguém nem lembrava do que tinha acontecido. Sempre que eu me lembro da minha infância, eu fico alegre e triste ao mesmo tempo. Acho que eu me lembro da época em que eu não tinha tantas responsabilidades. As minhas únicas responsabilidades eram não brigar com os meus irmãos, não faltar aula, tirar boas notas, respeitar os mais velhos, forrar minha cama. Era tão mais fácil, era tão mais possível, era tão mais gostoso. Eu me lembro com muita saudade, inclusive, eu sempre sonho com esses momentos. Toda semana. Ai, se eu tivesse o dom de voltar no tempo. Ou nem isso, se eu tivesse o poder de fazer tudo isso aparecer aqui, numa tela de celular. Hoje, esse quintal ainda existe, mas ele não tem mais o mesmo tamanho. Construíram casas nele. E também ele não tem mais o mesmo brilho, porque virou um momento de discórdia entre a família depois do inventário. É incrível pensar que a mesma terra que nos deu tanto prazer, que nos trouxe tanta felicidade, hoje está a ponto de ser invadida por uma tonelada de concretos, daquela mesma família que um dia desfrutou daquela terra de tanta sombra e água de coco fresca. Eu não moro lá há 20 anos, porém toda vez que eu me lembro é como se tivesse arrancado alguma coisa de mim, sabe? Por mim aquela mangueira ficaria lá por mais uns 200 anos, para toda vez que eu passasse por ela, eu pudesse lembrar do som da voz de minha avó Cessé, me dizendo: minha filha, manga verde dá dor de barriga.